Oi, 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 oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje dos bastidores do artigo científico. Quase não sai. Vamos lá! Então, para a gente começar a entender esse nosso encontro, a gente vai aplicar de forma mais interessante esse entendimento das principais razões por que a gente não consegue entender as publicações ruins, ou então por que essas publicações ruins elas acontecem. Várias e várias vezes a gente fica assim, imaginando o nosso universo de construção da vida, para a vida mesmo. E a gente se depara com inúmeras situações de como construir algo bom. A gente sempre quer fornecer o nosso melhor, a gente sempre quer estabelecer a melhor informação possível. Porém, para isso, a gente precisa começar a ter um senso crítico do que é bom e do que não é bom. E essa sensibilidade crítica, ela vai se desenvolver com o tempo. Então, por exemplo, quando você é uma criança, você tem uma tendência a querer comer muitas coisas industrializadas. E isso é normal, natural, é o paladar infantil, como se chama. E aí, quando você vai crescendo na fase adulta, você começa a fazer algumas escolhas. Às vezes você continua com um paladar infantil, ou às vezes você vai amadurecer esse seu paladar escolhendo coisas melhores, entendendo melhor o sabor dos alimentos, como tudo isso de fato é interessante. E isso é o que acontece na trajetória de um pesquisador. Quando ele precisa, quando ele tem que entender melhor a evidência científica, como ele tem que entender melhor a qualidade da informação. Então, existem alguns motivos que impedem a gente, nessa jornada, de conseguir distinguir ali o que é uma boa publicação e o que é uma publicação ruim. E aí, com esse processo formativo e essa dificuldade de distinguir esses universos, o que vai acontecer no final dessa jornada é que você vai acabar se tornando, às vezes, um revisor que não sabe fazer, de fato, uma avaliação crítica de um artigo científico, um editor que não sabe fazer essa avaliação, isso também pode acontecer. E o que tem dentro desse universo como consequência a publicação de um artigo científico ruim? Então, o primeiro ponto que a gente começa a entender nessa história das razões para existir publicações ruins é que existe uma relação de demanda e oferta. O que é essa relação de demanda e oferta? Existem muitas revistas, inúmeras revistas. E essas revistas elas precisam ter ali uma quantidade mínima de artigos científicos por ano para conseguir, de fato, se manter naquela condição de ser uma revista. E aí, com isso, tem muitas revistas que não recebem ali artigos ou recebem poucos artigos. Então, o critério inicial é que muitas revistas aceitam artigos até de baixa qualidade, justamente porque precisa movimentar a revista. Então, a gente acaba encontrando publicações ruins nesse universo, justamente por causa desse ponto específico, de como a revista ela se posiciona frente a essa condição, a essa situação. Mas isso não é o principal problema, essa não é a principal razão. Essa razão a gente pode dizer que é uma razão secundária a esse fato, é uma razão pontual em relação aos outros problemas. O maior problema hoje que existe é a falta de estrutura e de conhecimento sobre método científico aliado ao tema. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos supor, você vai mandar o seu artigo para uma revista, vai submeter esse artigo na revista para publicação. Quando você está lá submetendo o seu artigo, encaminha para a revista, o que vai acontecer? Vai ter ali algumas pessoas que vão estar disponíveis para poder, de fato, revisar. Só que aí, o que vai acontecer? Se a pessoa não entender sobre o seu tema, ela começa a fazer uma crítica sobre aquela informação sem conhecer o tema. E se ela não conhece sobre método, aí ela vai começar a ter um outro problema, que é não conseguir fazer a avaliação adequada da informação científica. Então, hoje,
o que acontece quando a pessoa não entende sobre o método, sobre uma determinada técnica? Ela rejeita um artigo. E rejeita o artigo por desconhecimento. Outro dia, e é interessante que eu conte essa história, porque às vezes a gente acha que só acontece com a gente rejeição de artigo, não acontece com outras pessoas, ou então com pessoas que têm mais experiência em relação a isso, e a gente começa a entender a limitação do revisor em relação ao processo também de avaliação. Outro dia eu submeti um artigo, esse artigo ele foi para avaliação, esse artigo ele foi rejeitado com três respostas, né? O parecer total com 3 respostas que eram favoráveis à aceitação do artigo. E o editor foi lá e rejeitou o artigo. Aí, tudo bem, a gente preencheu lá todas as considerações solicitadas pelos pareceristas que já tinham dito que era para aceitar o artigo e ressubmetemos na mesma revista novamente. Então, encaminhou para todo o processo de avaliação de novo por pares, voltou um parecer dizendo, das 3 avaliações, 2 diziam o artigo deve ser aceito para publicação, uma vez que atendeu todas as demandas do parecerista, dos pareceristas. E detalhe, viu? E um parecerista pediu para adicionar mais um ponto específico. O editor, mais uma vez, rejeitou o artigo. E aí o que nós fizemos? Corrigimos esse ponto específico e fomos lá e submetemos de novo. E agora nós estamos esperando que isso aconteça. Então o que mostra aí? Mostra por trás desse processo científico que o parecerista ele pode saber, mas o editor ele dá ali o posicionamento dele final em relação àquilo. E o editor não compreendia o que estava sendo proposto ali. Porque se ele entendesse, não existia justificativa dos pareceristas darem ali um parecer a favor e o artigo ser rejeitado pelo editor. Então, e estava dentro do escopo da revista, tudo delimitado. Então, isso mostra o quê? Que a inexperiência, muitas vezes, em lidar com a situação ou o fato de a revista precisar dar tempo, uma resposta muito rápida em relação a um processo, acaba prejudicando a publicação. Bem, se rejeitar mais uma vez, certamente eu vou trocar de revista, porque não tem uma justificativa para não aceitar o artigo que já foi aceito pelos pareceristas. Então, esse tipo de problema acontece. E aí, a gente está lidando com um conflito pela falta de conhecimento em relação à proposta que se tem e não conseguir deferir isso de forma clara, de forma objetiva. Então, quando a gente fala em publicação científica boa ou publicação científica ruim, a gente tem que falar em qualificação da informação. Então, o revisor ele também tem problemas com isso, o editor também tem problemas com isso. Mas não é aí a maioria dos casos, tá? A maioria dos casos existe uma falha, porque a gente não aprende isso logo lá no primórdio da nossa formação. Eu cada vez mais acho que as pessoas precisam aprender sobre ciência de forma sistematizada, organizada, ainda no colégio. Entender sobre métodos de etapas e sistematização de informações ainda no colégio. Outro dia eu tinha uma pessoa que ela estava ali no segundo, no colegial, no segundo grau, hoje ainda no ensino médio, né, o termo mais moderno, e ela precisava escrever um artigo científico ainda no ensino médio. Como que a gente pode pedir para uma pessoa escrever ainda no ensino médio um artigo científico se ela precisa de uma estruturação do entendimento do método que a gente não aprende ainda nem na graduação? Então, a gente precisa começar a entender o que de fato é a ciência, o que de fato a gente constrói cientificamente, como que a gente faz isso de forma sistematizada e organizada. Se a gente não segue etapas, fica muito mais difícil. Oi, Mari! Um beijo, querida!
Então fica muito mais difícil da gente conseguir estabelecer isso. Então, às vezes, na graduação, às vezes ali eu estou no mestrado, estou no doutorado, eu tenho dificuldade de produzir informação, eu preciso qualificar as etapas. Imagina uma pessoa no ensino médio que ainda não consegue entender isso de forma prática. Então, a ciência, a construção da ciência, deveria vir como o entendimento de etapas sistematizadas desde a escola, desde quando a gente pensa em aplicar a ciência no nosso dia a dia. É por isso que hoje existem tantas e tantas informações distorcidas, porque não existe uma educação escolar voltada para que a gente seja crítico do ponto de vista daquilo que a gente lê cientificamente. Maravilha, Mari, que você está na nossa tabela. Muito bom, é isso mesmo. Seja persistente. Então, quando a gente quer pensar sobre ciência, se a gente quer pensar sobre qualificação da informação, a gente precisa, sim, pensar no nosso processo de amadurecimento, no nosso processo de tentar entender um método científico de forma aplicada. Os temas, eles se encaixam dentro de um universo, com aquilo que a gente tem interesse. Mas se a gente não compreender o método e a gente não conseguir ler aquilo, ver aquilo de forma sistematizada e organizada, inclusive na nossa mente, é muito mais difícil. A gente o tempo todo precisa pensar em vários exercícios para poder a gente ter disciplina. E isso requer da gente uma organização física e mental. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma dieta, eu preciso seguir ali um protocolo. Se eu quero ter um estilo de vida saudável, eu preciso seguir um protocolo. Não dá para simplesmente ser oba-oba e fazer do jeito que eu quero. Se eu quero sair da minha casa e chegar até o meu trabalho, eu preciso seguir ali um caminho. E qual é esse caminho que a gente segue? A gente tem ali um GPS, que a gente chega até um determinado ponto. Tudo isso que a gente faz nada mais é do que uma expressão de um protocolo, de uma rotina, de uma organização de ideias para que a gente consiga chegar em algum lugar. E quando a gente quer publicar cientificamente com qualidade, a gente precisa ir por esse caminho. Não tem jeito. A gente precisa exercer a disciplina, a organização e a rotina para poder conseguir avançar de forma mais organizada nas nossas ideias. E eu fico muito surpresa dentro desse nosso universo, e a surpresa no sentido de que a gente tem que construir isso de uma forma mais leve, o estado emocional das pessoas em relação a esse processo. Então, assim, o revisor recusou o meu artigo. Poxa vida, se ele recusou o meu artigo, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Deixa eu entender o que aconteceu. Deixa eu também ter crítica para saber se ele recusou por não entender ou se ele recusou porque tem uma falha mesmo. Então a gente começa a entender esse universo de como a gente vai construir isso. Aqui pelo YouTube, boa noite, Maria. Então, quando eu penso cientificamente, quando eu penso de forma estruturada, como eu penso o dado da maneira correta, eu vou conseguir desenvolver o meu trabalho da maneira correta. E isso precisa de uma etapa de aprendizado, que muitas vezes a gente quer pular essa etapa de aprendizado. É que nem um hábito. A vida toda a pessoa passa comendo mal. E de repente ela decide comer melhor. Vai ter momento que ela vai errar. E o que é a questão do erro? A questão do erro que eu quero dizer aqui que é uma punição em relação àquilo? Não. É que precisa perceber que esse é um ponto frágil e a partir desse ponto frágil a gente vai reconstruir isso aqui. Então, publicações científicas ruins, para mim, nada mais é do que falha de entendimento de etapas do que precisa ser feito. É receitinha de bolo. Se você sai da receita de bolo, o que acontece? O bolo pode dar errado. Então, todas as vezes que a gente tem que pensar cientificamente, a gente tem que pensar nisso. Então, publicações científicas ruins acabam gerando como consequência para a gente uma evidência de qualidade ruim. Olha, tem coisas que a gente precisa começar a entender nisso.
eu preciso avaliar uma qualidade de uma evidência conforme alguns critérios essenciais, que são critérios objetivos, e tem os critérios subjetivos. Então vamos lá, um exemplo muito prático disso. Num critério objetivo, a gente olha assim, olha, esse estudo precisava ter um cálculo de tamanho mínimo da amostra, porque a ferramenta sinaliza que precisa ter um cálculo mínimo de tamanho de amostra. Mas acontece que no estudo foi avaliada a população inteira. Então vamos supor que o estudo aconteceu em uma população indígena, em uma aldeia indígena, em que todos os indígenas foram avaliados. Então, como teve ali a avaliação da população inteira, não vou ter cálculo de tamanho de amostra. Então, esse tipo de sensibilidade na hora da leitura, a ferramenta objetiva não vai te dar. Vai te dar o conhecimento subjetivo. Porque se eu estudei todo mundo, eu não preciso de tamanho mínimo de amostra. Agora, se eu tirar um recorte da população, eu preciso de um tamanho mínimo de amostra. Então, eu vou rebaixar a qualidade daquela evidência porque não tem um cálculo do tamanho amostral? Depende. Depende do que tem descrito no artigo que você consiga classificar aquilo adequadamente. Outra coisa importante é que, às vezes, a informação ela não está no método, mas ela foi discutida na seção da discussão do artigo científico. E aí você vai com critério objetivo olhar lá a avaliação da qualidade metodológica e diz assim, esse item aqui não contemplou não, ele não descreveu no método, mas ele falou algo sobre ser uma limitação ou uma fortaleza daquele ponto específico lá na discussão. E aí quando ele fala isso lá na discussão, o que acontece como efeito colateral? Ele expressou a informação. Então a gente precisa começar a abrir o nosso horizonte durante esse nosso processo de entendimento do que é uma publicação boa, do que é uma publicação ruim. E para isso a gente precisa estudar método científico. Outro ponto importante, por exemplo, é quando a gente pensa no critério de elegibilidade. O instrumento sinaliza para você o seguinte, olha, aqui de fato existe delimitados critérios de elegibilidade do seu estudo, critério de inclusão, critério de exclusão. Beleza. Existe o critério de elegibilidade descrito e informado ali do que você precisa. Mas aí a gente começa a construir que ponto específico? Aquele critério é adequado o suficiente para atender a minha necessidade de obter uma resposta, ou eu acabei escolhendo um critério que não era muito bom? Então, o critério de elegibilidade é algo extremamente importante e que pode detonar ali a publicação científica, mas é extremamente subjetivo. Eu não posso simplesmente dizer que está adequado porque ele descreveu e você simplesmente não saber se de fato é adequado. Então, o critério de elegibilidade tem relação com o tema. Então, quando a gente lê um artigo científico, a gente precisa entender muito sobre método e entender sobre o tema. Se a gente não entende sobre o tema do que está sendo tratado, fica muito mais complexo. A gente precisa aprender a distinguir, por exemplo, o que é um estudo observacional de um estudo de intervenção. E como que a gente interpreta isso dentro da informação prática. Porque senão eu acabo pegando informação científica, um dado científico, e vou levar para a minha realidade sem, de fato, condizer com isso. Eu recomendo que todas as vezes que você for pensar em evidência científica, que você for pensar numa construção científica, que você não esqueça em nenhuma hipótese quais são os elementos essenciais para a gente saber se aquilo é bom ou ruim. E a gente tem que levar isso, não tem um livro de cabeceira que a gente deixa lá na cabeceira da cama, pelo menos eu tenho esse hábito, né? No caso não é o livro, é um Kindle. Deixo na cabeceira da cama em que eu faço leituras recorrentes em relação a um determinado tema e para que a gente possa crescer e evoluir. O mesmo se aplica ao instrumento quando eu estou avaliando alguma coisa. Eu tenho que ter aquele instrumento ali na mão até que eu aprenda de fato a entender aquilo.
Então, quando a gente esquece disso, acaba tendo um grande problema. O revisor não usa a ferramenta para poder avaliar de fato aquela jornada e, como isso não acontece, acaba tendo uma publicação ruim. Outro dia, uma aluna minha na residência me perguntou assim: eu recebi um artigo para eu revisar. O que você acha, Ana? Aí eu falei assim: eu acho que não deve fazer a revisão. Porque a formação de uma pessoa para se tornar crítico cientificamente, ela segue algumas etapas. Ela segue ali alguns ciclos. E a gente precisa respeitar esses ciclos. É claro que a gente pode acelerar o processo. E isso aí, sem dúvida, pode acontecer e não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que entender que são ciclos que a gente vai passando. Eu não esqueço nunca na vida da minha coleta de dados no estudo de caso controle. E quando eu olho o estudo de caso controle, como é nítido para mim os problemas que aparecem no estudo de caso controle. Não esqueço da minha coleta do estudo de coorte. E como é nítido olhar para aquilo ali e dizer assim, poxa, quanta fragilidade tem nessa coorte aqui que eu estou lendo. Então, às vezes, a gente fica no campo teórico e a gente precisa começar a adentrar isso num campo mais prático. A gente precisa tornar isso um campo de pesquisa mais efetivo, daquilo que a gente consegue, de fato, vivenciar, e é a história de ir para o campo de batalha. Não adianta nada você querer fazer pesquisa se você não para aplicar aquele conceito de forma prática. E eu não estou te dizendo que é essencial que você colete dados. Eu estou te dizendo que é essencial que você desenhe a informação com o banco de dados que você tem. Então, todo mundo deveria aplicar a história científica, o método científico dentro dos bancos que tem por aí. Existem inúmeros bancos públicos se você não pode coletar dados. Então, a gente começa a fazer essa construção para que a gente melhore ali a publicação científica, para que a gente submeta artigos científicos com mais estrutura, com mais lógica. E eu coloquei uma enquete aqui no meu Instagram outro dia perguntando assim: você acha que a dificuldade de interpretação é do leitor de um artigo científico, é do leitor ou do escritor? E aí o problema era de como o escritor escreve o artigo científico. E aí o que eu me vi naquela situação? Que é dos dois lados. Às vezes a informação que parece óbvia para o escritor não é óbvia para o leitor. E por não ser óbvia para o leitor, o escritor falhou. E às vezes a informação é tão detalhada, mas o leitor não entende sobre o processo de construção do método científico, que ele não entende o que o escritor falou. Então, escreveu no caso. Então a gente não pode culpar apenas um lado da história. A gente não pode menosprezar a ideia do que é óbvio para mim não é óbvio para você. A gente precisa sim pormenorizar informações, trazer informações detalhadas. É tão interessante às vezes quando a gente pega um artigo e apresenta assim, OR, aí coloca, que é uma medida de associação, coloca o valor da medida em intervalo de confiança. E aí pronto, acabou. Não tem uma interpretação daquela medida dentro do texto. Aí você dificultou a vida do leitor, que está começando a jornada. O leitor quer a informação mais mastigadinha possível. Mas é claro que ele precisa ter uma base, porque se chega lá OR, tem uma interpretação para ele, mas ele não sabe o que significa essa OR, vai ser mais complexo, porque não é no artigo que a pessoa que está escrevendo, o autor, vai dizer o que é um OR. Então a gente precisa começar a contextualizar melhor a informação. A gente precisa começar a construir isso de forma mais clara. Interpretação de texto é muito difícil. E eu falo isso porque todos os dias aqui nas redes sociais existe escrita, existe o texto para a comunicação chegar até vocês. E quando essa comunicação ela não é efetiva, a informação ela não chega, envolveu o que no caminho entre
quem emite a mensagem, quem lê a mensagem. Houve uma falha de comunicação. Então é por isso que a gente precisa, sim, aplicar de forma mais objetiva isso nas nossas vidas. Então, um texto sem objetividade, sem ir direto ao ponto, faz com que as pessoas percam tempo e não tenham noção daquilo. E aí isso acaba se tornando uma publicação ruim, porque a própria interpretação é difícil. A gente não tem que escrever muito. A gente tem que escrever informação essencial. Por isso que eu bato na tecla da importância da pergunta específica. Às vezes a pessoa quer estudar um monte de coisa. Não, calma, volta. Vamos estudar aqui um ponto específico, pequenininho, uma vertente exata daquilo. Vamos estudar algo ali que eu vou conseguir ter a resposta. Em revisões sistemáticas, a gente precisa trabalhar assim. Eu preciso ter uma pergunta e localizar no artigo a resposta para a minha pergunta da revisão sistemática. E às vezes acaba que a gente vai para um lado, vai para o outro, pega coisa que não tem nada a ver. Então, quando você não é específico na sua construção, quando você não é específico naquilo que você precisa dizer, você acaba tendo um problema. E esse problema é a distorção da informação, esse problema é a publicação ruim, de qualidade ruim. Então, por que o pré-print hoje é para muita gente um problema? Justamente por causa da falta de interpretação e da publicização de informações que não é ainda totalmente clara. É tanto que é interessante a gente falar e abordar sobre isso, que quando você submete um artigo, você escolhe se você quer deixar ou não aquele artigo como pré-print. E aí eu acho que o autor ele tem uma responsabilidade importante nisso. Em que sentido? Se ele não tem segurança da jornada dele, é melhor que ele não disponibilize a informação, porque nem todo mundo vai conseguir ler e entender aquilo. Até que as pessoas sejam treinadas a esse ponto de conseguir compreender, de conseguir ler e entender todo o processo, isso pode demorar muito tempo. Então a gente precisa ter discernimento. Se você tem segurança no que você faz e confiança, aí é diferente, você pode disponibilizar. Então eu acho que isso tudo precisa ser refletido e pensado como um processo de construção científica. Às vezes a gente, e no universo que a gente tem hoje, que as coisas são acessadas com muita facilidade, a capacidade de distorção também é muito alta. Então, quando eu decido escrever cientificamente, eu preciso lembrar da minha responsabilidade como cientista. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, eu acho que todo mundo faz parte de grupos de WhatsApp, e é interessante como o movimento contrário da ciência, ele está presente em todos os lugares, em todos os espaços. Eu faço ou não faço isso? Isso é bom ou isso é ruim? Porque isso é manipulação, porque isso é uma inverdade, porque os cientistas distorcem o dado. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Cuidado com o que a gente diz quando a gente não tem propriedade. Se eu, por exemplo, preciso de uma pessoa da tecnologia para me ajudar, eu não vou falar algo que eu não conheço. Não domino todos os temas, mas eu consigo dominar com clareza a produção de uma informação e de um método estruturado. Então a gente precisa ter muito cuidado por onde a gente anda e o que a gente fala. E nos grupos de WhatsApp isso acontece. E na ciência, quando a gente não tem isso de forma muito clara e objetiva, também acontece. A construção de bons artigos científicos precisa de reflexão, precisa de amadurecimento, precisa de que você consiga fazer isso de forma clara. E esse amadurecimento não acontece simplesmente do nada. Você precisa de alguém com mais experiência para te dar suporte. E isso é muito importante na sua construção. Às vezes a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda.
em vários setores. Às vezes a gente precisa de ajuda numa terapia, a gente precisa de ajuda do nutricionista, num profissional médico, a gente precisa de ajuda do encanador para consertar alguma coisa que quebra ali relacionada à tubulação de sua casa, do eletricista. Por quê? Porque a gente não domina todos os universos aí que existem, todos os espaços. Então, quando a gente precisa de ajuda, no campo acadêmico a gente também precisa de ajuda. Pedir ajuda a quem sabe mais trabalhar com isso e confiar no que aquela pessoa diz. Do ponto de vista prático, do ponto de vista assertivo, de como a gente pode fazer uma ciência mais clara, de como a gente pode fazer uma ciência melhor, de como eu posso trazer uma ciência para o meu dia a dia. Então, quando a gente quer produzir cientificamente, a gente precisa ser aberto àquilo que o mundo oferece para a gente filtrar o que é bom ou não. E isso não é uma característica só de um cientista, isso é uma característica de personalidade da pessoa. Então, comece a pensar que as publicações científicas ruins, ela é reflexo da nossa falta de maturidade para aprender de forma sistematizada e organizada a produzir cientificamente. Para que a jornada ela seja menos árdua, para que ela seja menos difícil, quando a gente consegue ter isso estruturado.